Na manhã de uma terça-feira comum do mês de março, quando o sol ainda lutava para aparecer entre as nuvens carregadas que prometiam chuva, Francisco Anaya acordou com uma certeza que não conseguia explicar. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira trabalhando na terra, cultivando tudo o que a região permitia, desde milho até hortaliças, ele tinha aprendido a confiar nessas certezas inexplicáveis. Eram como sussurros da vida, pequenos empurrões que o guiavam para onde precisava estar. Naquela manhã, enquanto tomava seu café preto e amargo na cozinha simples da fazenda que herdara do pai, Francisco sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Não sabia o quê, não sabia como, mas sabia. E quando Francisco Anaya sabia algo, raramente estava errado. Ele vestiu suas roupas de sempre, aquelas que usava para ir à cidade resolver pendências. Uma calça jeans desbotada pelo tempo e pelas lavagens, uma camisa xadrez que já tinha visto dias melhores, as botas de couro que estavam com ele há mais de uma década, ainda sujas da lama da última vez que andara pelos campos após a chuva, e o chapéu de palha que protegia seu rosto queimado de sol de mais danos. Não era uma roupa elegante, não era uma roupa que impressionava ninguém, mas era sua roupa, era quem ele era. Francisco nunca teve vergonha de suas origens. Nunca teve vergonha do trabalho honesto que o trouxera até ali. Enquanto ajustava o chapéu diante do espelho rachado do corredor, ele sorriu para si mesmo. Seu reflexo mostrava um homem envelhecido, mas forte, com rugas profundas ao redor dos olhos, resultado de décadas sorrindo sob o sol inclemente e mãos calejadas que contavam histórias de trabalho duro e determinação. A caminhonete dele, uma velha picape que tinha mais de 15 anos de uso, reclamou ao ligar como sempre fazia. O motor tossiu, protestou, mas finalmente pegou. Francisco deu um tapinha no painel com carinho, como quem agradece a um velho amigo por mais um dia de serviço. Ele sabia que aquele veículo não duraria muito mais tempo, que em breve teria que substituí-lo, mas enquanto funcionasse, enquanto o levasse de um lugar a outro, estava bom o suficiente. A estrada que levava à cidade era de terra batida nos primeiros 10 quilômetros, cheia de buracos e pedras soltas que faziam a suspensão da caminhonete reclamar a cada solavanco. Francisco conhecia cada curva daquele caminho, cada árvore que fazia sombra, cada porteira de fazendas vizinhas. Tinha percorrido aquela estrada milhares de vezes ao longo de sua vida, primeiro como criança, sentada no colo do pai enquanto ele dirigia, depois como jovem agricultor tentando fazer seu nome, e agora como um homem que tinha visto e vivido mais do que a maioria. Foi na metade do caminho, bem onde a estrada fazia uma curva acentuada para a esquerda e começava a subida da serra, que Francisco viu o trator parado no acostamento. Não era raro ver máquinas agrícolas quebradas à beira da estrada, mas algo naquela cena chamou sua atenção. Havia um rapaz jovem, não devia ter mais de 20 e poucos anos, agachado ao lado do trator, com uma expressão de desespero absoluto no rosto. As mãos dele estavam pretas de graxa, a camisa ensopada de suor mesmo no frio da manhã, e ao redor dele havia ferramentas espalhadas pelo chão como se ele tivesse tentado de tudo e nada tivesse funcionado. Ao lado do trator, meia dúzia de caixas de madeira empilhadas de qualquer jeito continham hortaliças que claramente precisavam chegar a algum lugar antes que estragassem. Era uma cena que Francisco conhecia bem, muito bem. Ele mesmo tinha estado naquela posição mais vezes do que gostava de lembrar. Francisco parou a caminhonete alguns metros à frente e desceu. O rapaz levantou a vista, e nesse momento, seus olhares se cruzaram. Francisco viu nos olhos daquele jovem algo que reconheceu imediatamente. A mistura de vergonha, cansaço e uma teimosia silenciosa de quem não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Era o mesmo olhar que ele próprio tinha tido 40 anos atrás, quando começava sua jornada como agricultor independente, quando cada obstáculo parecia uma montanha intransponível, quando o mundo todo parecia conspirar contra seus esforços. "Problemas no trator?" perguntou Francisco, sua voz rouca mas gentil. O rapaz limpou as mãos sujas na calça já manchada e assentiu claramente constrangido por precisar de ajuda. "O motor travou do nada", respondeu ele, a voz carregada de frustração. "Estou tentando consertar faz mais de 1 hora, mas não consigo descobrir o que é. Tenho que entregar essas verduras na cidade antes do meio-dia, senão vou perder o pedido. E esse pedido é tudo que tenho esse mês."
Francisco se aproximou e olhou para o motor aberto do trator. Passou alguns minutos examinando, tocando peças, ouvindo, fazendo aquela investigação silenciosa, que só quem trabalha com máquinas há décadas sabe fazer. O problema era na bomba de combustível, algo que não seria resolvido ali, na beira da estrada, sem peças de reposição. Vai precisar de uma peça nova, disse Francisco finalmente. O rapaz fechou os olhos e Francisco viu os ombros dele caírem em derrota. Quanto custa? Perguntou o jovem, embora pela expressão já soubesse que não tinha o dinheiro. Umas 350 reais, respondeu Francisco. O silêncio que se seguiu foi pesado. O rapaz olhou para as caixas de hortaliças, depois para o trator quebrado, depois para as próprias mãos sujas. Francisco viu uma lágrima escorrer pelo rosto empoeirado do jovem antes que ele rapidamente a limpasse com as costas da mão. Qual seu nome, rapaz? Perguntou Francisco. João, senhor. João Rosa. Prazer em conhecer, João. Eu sou Francisco Anaya. Olha, tenho uma proposta para você. Vou levar suas hortaliças na minha caminhonete até a cidade. Você fica aqui cuidando do trator, pede um guincho ou espera a peça chegar e quando eu voltar, a gente vê como resolve isso. João piscou, claramente surpreso. O senhor faria isso? Mas nem me conhece, e se eu não pagar pelo frete? Francisco sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem já passou por coisas demais para se preocupar com pequenos riscos. Se você não pagar, não paga. Mas algo me diz que você é homem de palavra. João ficou parado por um momento, processando aquela bondade inesperada, aquela confiança de um estranho que não tinha motivo algum para confiar nele. Seus olhos se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez ele não as escondeu. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo. Não precisa agradecer ainda, respondeu Francisco. Vamos carregar essas verduras antes que o sol esquente mais. Juntos, Francisco e João carregaram as 6 caixas na caçamba da caminhonete de Francisco. Eram caixas pesadas, cheias de alface, tomate, abobrinha, cenoura, tudo cultivado com as próprias mãos de João. Enquanto trabalhavam lado a lado, Francisco fez perguntas. Quanto tempo você trabalha com agricultura? Desde que me entendo por gente, senhor. Meu pai tinha uma propriedade pequena, só 3 hectares, mas era o suficiente para a família. Quando ele morreu há 5 anos, fiquei com a terra e tento manter viva a memória dele continuando o trabalho. E está dando certo? João deu um sorriso amargo. Está dando para sobreviver, senhor. Não muito mais que isso. Esse trator aí tem 20 anos. É a 3ª vez que quebra esse mês. A caminhonete que eu tinha para fazer entregas morreu de vez há 6 meses. Agora uso o trator mesmo quando funciona. É uma luta, mas é minha luta. Francisco ouviu tudo em silêncio enquanto amarrava as cordas para segurar as caixas. Havia algo naquele rapaz que o tocava profundamente. Não era apenas a situação difícil. Francisco tinha visto muitos agricultores em situações difíceis ao longo da vida. Era a dignidade com que João carregava suas dificuldades, a recusa em se vitimizar, a determinação de continuar mesmo quando tudo conspirava contra ele. Era raro encontrar alguém assim hoje em dia, pensou Francisco. A maioria desistia no primeiro obstáculo sério, procurava trabalho na cidade, abandonava a terra. Mas não João. João continuava lutando, continuava plantando, continuava acreditando mesmo quando não havia motivos para acreditar. Pronto, disse Francisco após amarrar a última corda. Para onde essas verduras precisam ir? Para o Mercado Central, na Rua das Flores. Senhor Augusto, o dono, sempre compra de mim. Se eu não chegar até o meio-dia, ele vai comprar de outro fornecedor. Vou chegar antes do meio-dia, João. Pode confiar. E com isso, Francisco subiu na caminhonete e partiu, deixando João para trás com seu trator quebrado e uma expressão de esperança misturada com descrença. O caminho até a cidade levou 40 minutos. Francisco dirigiu com cuidado, evitando buracos maiores para não danificar as hortaliças. Enquanto dirigia, pensava em João, na situação do rapaz, em como era injusto que alguém que trabalhava tão duro tivesse que lutar tanto apenas para sobreviver. Mas pensava também em algo mais, em uma ideia que começava a se formar em sua mente, ainda nebulosa, ainda sem forma definida, mas crescendo a cada quilômetro percorrido. Quando finalmente chegou ao Mercado Central, Francisco localizou o Sr. Augusto, um homem baixo e redondo, que usava um avental branco e tinha um charuto perpétuo pendurado no canto da boca. Trouxe as verduras do João Rosa, anunciou Francisco.
o rapaz teve problemas com o trator na estrada. Senhor Augusto examinou as caixas com um olhar crítico de quem comprava produtos frescos há 30 anos. Pegou uma alface, examinou as folhas, cheirou um tomate, pesou uma abobrinha na mão. Finalmente assentiu. Está bom, está fresco. João nunca me decepciona, mesmo quando chega tarde. Quanto quer pelas 6 caixas? R$ 900, respondeu Francisco, lembrando do preço que João tinha mencionado durante a conversa. Senhor Augusto não pechinhou, apenas acenou para um dos ajudantes descarregar as caixas e foi buscar o dinheiro. Voltou com um envelope contendo 9 notas de R$ 100. Diga para o João que estou esperando a próxima entrega na sexta-feira, como sempre. Pode deixar, respondeu Francisco guardando o envelope. Mas em vez de voltar imediatamente para a estrada, Francisco fez algo que nem ele mesmo tinha planejado. Pegou a caminhonete e dirigiu até o outro lado da cidade, até uma área comercial onde ficavam as concessionárias de veículos. Havia 3 concessionárias lado a lado, todas vendendo caminhonetes, tratores e equipamentos agrícolas. Francisco passou devagar em frente a cada uma, observando os veículos expostos, os preços nos para-brisas, os vendedores de terno circulando entre os clientes. E então, como se uma força invisível o guiasse, ele estacionou em frente à concessionária mais luxuosa das 3. A Veículos Premium, que tinha as caminhonetes mais caras e modernas da região. Foi nesse momento, enquanto Francisco desligava o motor de sua velha caminhonete rangente e observava o salão reluzente à sua frente, através do para-brisa sujo, que a ideia que vinha se formando, finalmente, ganhou clareza total em sua mente. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Sabia que aquilo pareceria loucura para qualquer pessoa sensata. Sabia que provavelmente seria questionado, talvez até ridicularizado. Mas Francisco tinha aprendido ao longo de seus 67 anos que as melhores decisões raramente são as mais sensatas aos olhos dos outros. São aquelas que fazem sentido para o coração, aquelas que você simplesmente sabe que precisa tomar, mesmo sem conseguir explicar completamente o porquê. Francisco desceu da caminhonete e olhou para si mesmo. As botas estavam ainda mais sujas agora, depois de ajudar a carregar as caixas. A camisa tinha manchas de suor e graxa, as calças estavam empoeiradas. O chapéu estava torto. Ele não se parecia nem remotamente com o tipo de cliente que frequentava aquele lugar. E foi exatamente assim, sem mudar nada em sua aparência, sem tentar parecer algo que não era, que Francisco empurrou a porta de vidro da concessionária e entrou. O ar-condicionado o atingiu como uma parede fria, um contraste chocante com o calor lá fora. O chão era de mármore polido, tão brilhante que Francisco conseguia ver seu reflexo distorcido nele. Havia músicas suaves tocando no ambiente, daquelas que você não presta atenção, mas que criam uma atmosfera de sofisticação. E espalhadas pelo enorme salão, como troféus brilhantes sob luzes estrategicamente posicionadas, estavam as caminhonetes mais bonitas e caras que Francisco já tinha visto. Havia pelo menos uma dúzia de veículos expostos, cada um mais impressionante que o outro. Caminhonetes enormes com rodas gigantes, lataria reluzente em cores metálicas, interiores de couro que pareciam mais adequados para uma sala de estar do que para um veículo de trabalho. Os preços nos para-brisas faziam os olhos de Francisco arderem. R$200 mil, 250 mil, 300 mil, 320 mil. Valores que a maioria das pessoas que Francisco conhecia não ganharia em uma década inteira de trabalho. E ali estavam aquelas máquinas, paradas, esperando por alguém que pudesse pagar aqueles preços absurdos. Francisco sentiu os olhares imediatamente. 3 vendedores estavam na concessionária naquele momento, todos vestindo ternos impecáveis, gravatas bem ajustadas, sapatos brilhando. 2 deles eram jovens, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, com aquele ar de superioridade mal disfarçada que jovens ambiciosos às vezes têm quando acham que já sabem tudo sobre a vida. O terceiro era mais velho, provavelmente na faixa dos 45 anos, com o cabelo começando a ficar grisalho nas têmporas e uma postura que sugeria experiência e autoridade. Esse era claramente o vendedor principal, o gerente talvez, pensou Francisco. Os 3 olharam para Francisco e depois se entreolharam, trocando aqueles olhares que dizem muito sem precisar de palavras.
Francisco viu um dos vendedores jovens, um rapaz magro com um gel demais no cabelo, dar uma risadinha baixa e comentar algo com o colega ao lado. O outro, um cara de ombros largos que provavelmente passava mais tempo na academia que trabalhando, sorriu de volta e balançou a cabeça. Era óbvio o que eles pensavam. Aqui vem mais um que quer olhar, mas não pode comprar. Mais um curioso querendo tirar foto com as caminhonetes caras para postar nas redes sociais. Mais um perdedor que nunca vai ter dinheiro para pagar nem a entrada desses veículos. O vendedor mais velho, no entanto, não riu. Leandro Veiga, como Francisco descobriria depois que era seu nome, tinha trabalhado em vendas tempo suficiente para saber que julgar clientes pela aparência era o erro mais comum e mais caro que um vendedor podia cometer. Ele tinha visto mendigos que eram milionários disfarçados, testando o caráter das pessoas. Tinha visto agricultores simples que tinham mais dinheiro no banco que empresários de terno. Então, embora Leandro também tivesse suas dúvidas sobre o homem de botas sujas que acabara de entrar, ele manteve uma expressão profissional e começou a se aproximar para oferecer ajuda. Mas antes que Leandro pudesse dar mais de 2 passos, algo inesperado aconteceu. A porta da concessionária se abriu novamente e outro homem entrou. Esse era ainda mais humilde na aparência que Francisco. João Rosa, o jovem agricultor que Francisco tinha deixado na beira da estrada 1 hora antes, entrou na concessionária com uma expressão de confusão total no rosto. Ele tinha conseguido um guincho que o trouxera até a cidade junto com o trator quebrado. E ao passar pela área comercial, tinha reconhecido a caminhonete de Francisco estacionada do lado de fora da concessionária. Pensando que talvez Francisco estivesse ali resolvendo algum problema com seu próprio veículo, João decidira entrar para agradecer pessoalmente pela ajuda e devolver o dinheiro das hortaliças que tinha sido pago pelo senhor Augusto. João parou logo na entrada, claramente intimidado pelo ambiente luxuoso. Suas botas estavam ainda mais sujas que as de Francisco, cobertas não apenas de lama, mas também de graxa do trator. Suas calças tinham um rasgo novo na altura do joelho, consequência de ter se arrastado por baixo do trator, tentando identificar o problema. As mãos dele estavam pretas, as unhas cheias de sujeira que provavelmente levaria dias para sair completamente. E seu rosto, jovem, mas já marcado pelo sol impiedoso do trabalho no campo, tinha manchas de óleo e suor. Se Francisco parecia fora de lugar naquele ambiente, João parecia ainda mais. Ele ficou parado ali na entrada, olhando para o piso de mármore brilhante, para as caminhonetes reluzentes, para os vendedores de terno, e claramente se sentindo como um intruso, como alguém que não tinha direito de estar ali, como se a qualquer momento alguém fosse gritar para ele sair e parar de sujar o chão limpo com suas botas imundas. Foi quando João e Francisco se viram. Os olhos de João se arregalaram ao reconhecer o homem mais velho, e ele começou a caminhar na direção dele, ainda sem entender o que Francisco estava fazendo ali. Foi nesse exato momento, antes que qualquer palavra pudesse ser trocada entre eles, que Francisco tomou a decisão que mudaria tudo. Ele não pensou muito, não pesou prós e contras, não fez cálculos mentais complexos. Simplesmente olhou para João, viu aquele rapaz honesto e trabalhador que a vida tinha machucado repetidamente, mas que continuava de pé, continuava lutando, continuava acreditando e soube com absoluta certeza o que precisava fazer. Francisco caminhou direto para a caminhonete mais cara de todo o salão. Era uma máquina imponente, uma caminhonete 4x4 de cabine dupla, cor prata metálica que refletia as luzes do teto como se fosse feita de prata de verdade. Rodas enormes com pneus que pareciam capazes de atravessar qualquer terreno, interior de couro marrom que exalava aquele cheiro característico de carro novo que todos conhecem e poucos podem pagar. O painel de instrumentos era digital, cheio de telas e botões que pareciam mais adequados para um avião que para uma caminhonete. Havia câmeras, sensores, assistentes de direção, tudo o que a tecnologia moderna podia oferecer. E no para-brisa, uma etiqueta grande e clara exibia o preço: R$240 mil à vista, ou financiamento em até 60 meses com entrada de 20%. Francisco parou ao lado daquela máquina magnífica e esperou. João tinha chegado perto agora, ainda confuso, ainda sem entender o que estava acontecendo. Os 3 vendedores também observavam, curiosos para ver o que aqueles 2 homens maltrapilhos iriam fazer.
Alguns outros clientes que estavam na concessionária, pessoas bem vestidas que realmente pareciam ter dinheiro para comprar aqueles veículos, também olhavam com uma mistura de curiosidade e desdém. Era como se todos estivessem assistindo a uma peça de teatro absurda, esperando o momento em que os atores finalmente perceberiam que estavam no palco errado e fossem embora. Leandro Veiga, o vendedor mais velho, finalmente chegou perto de Francisco. Ele tinha um sorriso profissional fixado no rosto, aquele sorriso que vendedores experientes aprendem a usar, que não compromete nem ofende, mas também não promete nada. "Bom dia, senhor", disse Leandro com uma voz educada, mas levemente tensa. "Como posso ajudá-lo hoje?" Francisco não desviou o olhar da caminhonete. Simplesmente ergueu o braço, apontou diretamente para João, que estava a alguns metros de distância, parecendo querer que a terra se abrisse e o engolisse, e disse com uma voz firme e clara que não admitia dúvidas: "Venda a melhor caminhonete que vocês têm para ele. Eu pago." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Francisco conseguia ouvir o zumbido do ar condicionado. Leandro piscou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se tivesse acabado de levar um tapa e estivesse tentando fazer seu cérebro processar o que tinha acontecido. Os 2 vendedores mais jovens pararam o que estavam fazendo e olharam para a cena com expressões idênticas de choque, misturado com incredulidade. Um dos outros clientes, uma mulher de meia idade com uma bolsa cara pendurada no braço, deixou escapar um ruído de surpresa abafado. E João, coitado do João, ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em uma estátua de sal, os olhos tão arregalados que pareciam prestes a saltar das órbitas. "Desculpe, senhor." Leandro finalmente conseguiu falar, sua voz saindo um pouco mais aguda que o normal. "O senhor disse que quer comprar essa caminhonete para ele?" Leandro apontou para João como se estivesse indicando um objeto curioso em um museu. "Para ele", confirmou Francisco, sua voz ainda firme, ainda sem nenhum traço de dúvida ou hesitação. "A melhor que vocês têm." Osvaldo Queiroz, um dos vendedores jovens, o de ombros largos, que claramente achava que sua presença física intimidadora lhe dava algum tipo de autoridade, soltou uma risada. Não foi uma risada alta ou prolongada, mas foi o suficiente. Foi aquele tipo de riso nervoso e condescendente que escapa quando você acha que está testemunhando uma piada, uma pegadinha talvez, e quer mostrar que está por dentro da brincadeira. Leandro lançou um olhar de advertência para Osvaldo, que imediatamente tentou disfarçar o riso como uma tosse, mas o estrago estava feito. Francisco lentamente virou a cabeça e olhou para Osvaldo com uma expressão tão fria, tão penetrante, que o jovem vendedor sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Não havia raiva naquele olhar, o que de alguma forma o tornava ainda mais perturbador. Era apenas uma avaliação silenciosa, como se Francisco estivesse medindo o valor daquele homem e achando-o gravemente em falta. Osvaldo engoliu seco e desviou o olhar, de repente muito interessado em seus sapatos brilhantes. "Senhor", Leandro tentou novamente, recuperando sua compostura profissional, embora seu coração estivesse acelerado com a estranheza daquela situação. "Esta caminhonete, em particular, custa R$240 mil. É um modelo top de linha, com todas as tecnologias mais recentes, motor turbo diesel de última geração, consumo otimizado, garantia estendida de 5 anos. É um investimento considerável e precisaríamos ver documentação, aprovação de crédito, analisar a capacidade de pagamento." "Eu sei quanto custa", Francisco o interrompeu, sua voz tranquila, mas com um toque de impaciência. "Está escrito bem ali no vidro. E eu não perguntei sobre financiamento ou crédito. Eu disse que vou pagar. Agora vocês vão mostrar essa caminhonete para ele? Ou tenho que ir para outra concessionária?" Foi nesse momento que Francisco fez algo que mudou completamente a dinâmica da situação. Ele meteu a mão no bolso traseiro da calça e puxou sua carteira. Era uma carteira velha, de couro desgastado, com marcas de uso de décadas. O tipo de carteira que um agricultor humilde carregaria, sem nenhum luxo ou ostentação. Leandro e Osvaldo trocaram olhares rápidos, e Francisco podia ler seus pensamentos como se estivessem escritos em letras garrafais em suas testas. Eles estavam pensando que aquilo confirmava suas suspeitas, que Francisco era apenas mais um sonhador sem dinheiro que gostava de fantasiar sobre coisas que nunca poderia ter. Mas então Francisco abriu a carteira.
e do compartimento interno, entre alguns documentos dobrados e um recibo amassado, ele tirou um cartão. Não era um cartão comum, daqueles de plástico colorido que a maioria das pessoas carrega. Era um cartão preto, completamente preto, feito de um material que parecia quase metálico ao toque, pesado, sólido, real. Era um cartão Infinite, dos que não têm limite de crédito pré-estabelecido, dos que são oferecidos apenas para clientes com patrimônio líquido acima de 5 milhões de reais, dos que vêm com gerentes bancários exclusivos e salas VIP em aeroportos. Era o tipo de cartão que talvez uma pessoa em cada 10 mil possui, e definitivamente não era o tipo de cartão que alguém esperaria encontrar na carteira velha de um agricultor de botas sujas. O efeito foi imediato e dramático. Osvaldo, que estava meio inclinado contra uma mesa próxima, com uma postura desleixada que sugeria tédio, se endireitou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Seu rosto, que momentos antes exibia aquele sorriso de superioridade irritante, ficou pálido. Leandro, que tinha mais experiência e controle, ainda assim não conseguiu esconder completamente sua surpresa. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu levemente e Francisco viu a engrenagem mental girando enquanto Leandro rapidamente reavaliava a situação e o cliente diante dele. O outro vendedor jovem, que até agora tinha ficado mais afastado observando a cena sem se envolver diretamente, deu um passo à frente, de repente muito interessado em participar do que poderia se revelar uma venda substancial com comissão considerável. João, que durante toda essa interação tinha permanecido paralisado alguns metros atrás de Francisco, finalmente encontrou sua voz. "Seu Francisco", ele chamou, sua voz saindo como um sussurro rouco e desesperado. "O que o senhor está fazendo? Por favor, o senhor não precisa..." Francisco se virou para encará-lo e o olhar que ele deu para João era gentil, mas firme, o tipo de olhar que um pai dá para um filho quando está prestes a ensinar uma lição importante sobre a vida. "Rapaz", disse Francisco calmamente, "quantas vezes você me ajudou hoje? Quantas vezes você parou o que estava fazendo, sacrificou seu tempo, sujou suas mãos para ajudar um velho que você nem conhecia?" João piscou, confuso com a pergunta. "Mas, senhor, eu apenas nada", Francisco o interrompeu. "Você me ajudou porque é quem você é. Você viu alguém que precisava de ajuda e ajudou sem pensar duas vezes, sem pedir nada em troca, sem calcular se valia a pena ou não. E sabe de uma coisa, João? O mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que trabalham duro, que são honestas, que ajudam os outros mesmo quando elas próprias estão lutando. E quando eu encontro uma pessoa assim, eu faço questão de retribuir da única forma que sei, dando uma chance." João sentiu seus olhos arderem com lágrimas que ele tentou desesperadamente segurar. Seu queixo tremeu, sua garganta se apertou, e por um momento ele não conseguiu falar. Toda sua vida, toda sua existência, tinha sido uma luta constante contra a escassez, contra as dificuldades, contra um mundo que parecia determinado a mantê-lo no chão, não importa quantas vezes ele tentasse se levantar. Ele tinha se acostumado com a ideia de que essa era simplesmente sua sina, seu destino, a cruz que ele tinha que carregar. E agora, ali estava um homem que ele tinha conhecido fazia poucas horas, oferecendo algo que parecia bom demais para ser verdade, algo que João nem ousava sonhar. "Senhor", ele finalmente conseguiu dizer, sua voz quebrada pela emoção. "Eu não posso aceitar isso. É muito, é demais, eu não tenho como pagar, eu não..." "Você não está me pedindo nada", Francisco disse com firmeza. "Eu estou oferecendo. E quando alguém oferece algo de coração, a única coisa que você precisa fazer é aceitar com dignidade e usar aquilo para fazer algo bom com sua vida. Agora, chega de discussão. Vem aqui e me diz que cor você prefere: prata, preto, branco ou azul." João estava completamente perdido, flutuando em um mar de emoções conflitantes que ele não sabia como processar. Parte dele queria correr para fora da concessionária, escapar daquela situação impossível antes que algo desse errado e ele fosse humilhado ainda mais profundamente. Outra parte dele, uma parte pequena mas teimosa que ainda acreditava em milagres, ousava sussurrar que talvez, apenas talvez, aquilo fosse real, que talvez sua vida estivesse prestes a mudar de uma forma que ele nunca imaginou possível. Enquanto isso, Leandro tinha recuperado sua compostura profissional.
E agora via a situação sob uma luz completamente diferente. O cartão preto na mão de Francisco era real. Isso ele tinha certeza. Leandro tinha trabalhado com veículos de luxo tempo suficiente para reconhecer os sinais de riqueza verdadeira. E aquele cartão era um deles. Isso significava que, por mais improvável que parecesse, por mais absurda que a situação fosse, aquele velho fazendeiro de botas sujas estava realmente planejando comprar uma caminhonete de R$240 mil para um jovem agricultor que ele aparentemente mal conhecia. E se isso estava realmente acontecendo, então Leandro precisava garantir que a venda fosse concretizada, porque a comissão em uma venda dessas seria suficiente para pagar suas contas dos próximos 3 meses. Senhor, Leandro começou, sua voz agora muito mais respeitosa e atenciosa. Será um prazer ajudá-lo hoje. Por favor, deixe-me mostrar todos os recursos desta magnífica caminhonete. Ele se virou para João, que ainda estava parado como uma criatura assustada presa nos faróis de um carro. E o senhor, como é seu nome? João, respondeu João automaticamente, sua voz tão baixa que Leandro teve que se inclinar para ouvir. Prazer em conhecê-lo, João, disse Leandro com um sorriso que agora era genuíno, alimentado pela perspectiva de uma comissão poupuda. Deixe-me explicar por que esta é a melhor caminhonete para um trabalhador do campo como você. E assim começou uma demonstração detalhada das características do veículo. Leandro, agora completamente em seu elemento, abriu a porta do motorista e convidou João a sentar. João hesitou, olhou para suas mãos sujas, depois para o interior de couro imaculado e balançou a cabeça. Vou sujar tudo, protestou. Leandro, que 15 minutos atrás provavelmente teria concordado e sugerido que João nem chegasse perto do veículo, agora sorriu e disse: Não se preocupe com isso, João. Este é um veículo feito para trabalhar, feito para ser usado. Um pouco de sujeira não vai fazer mal. Por favor, sente-se e sinta como é confortável. João olhou para Francisco, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Hesitante, como se estivesse prestes a profanar algo sagrado, João subiu no banco do motorista. O couro era macio sob ele, moldando-se ao seu corpo de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. O volante tinha aquecimento, os bancos tinham controle elétrico com memória de posição, havia telas por toda parte mostrando informações sobre o veículo. Leandro continuou sua apresentação falando sobre a potência do motor, 220 cavalos de potência, torque de 500 Nm, capaz de rebocar até 3,5 toneladas sem esforço. A suspensão era reforçada especificamente para trabalho pesado, com amortecedores que podiam lidar com os terrenos mais acidentados, sem sacrificar o conforto dos passageiros. A tração nas 4 rodas tinha múltiplos modos, incluindo configurações específicas para lama, areia, rochas e neve. O tanque de combustível tinha capacidade para 80 litros, e com a eficiência do motor turbo diesel, permitiria uma autonomia de mais de 700 quilômetros sem precisar abastecer. A caçamba, continuou Leandro abrindo a tampa traseira, é reforçada com um revestimento especial que protege contra corrosão e impactos. Capacidade para 1.200 quilos de carga, com ganchos estrategicamente posicionados para a amarração. As laterais são rebatíveis para facilitar o carregamento de itens grandes. E veja isso. Ele apontou para um sistema de tomadas. Tem tomadas de 12 volts e 220 volts aqui na caçamba, então você pode conectar ferramentas elétricas ou equipamentos diretamente sem precisar de geradores. João ouvia tudo como se estivesse em um sonho. Cada característica que Leandro descrevia parecia mais incrível que a anterior. Ele pensou em sua realidade, na caminhonete velha que tinha morrido 6 meses atrás, no trator que quebrava constantemente, nas inúmeras vezes que tinha ficado parado no meio da estrada, orando para que alguém parasse para ajudar. E agora estava sentado no banco de motorista de uma máquina que parecia ter saído diretamente do futuro. Uma máquina que tornaria seu trabalho 100 vezes mais fácil. Uma máquina que ele jamais teria conseguido comprar, mesmo que trabalhasse toda a sua vida e economizasse cada centavo. E quanto custa? João perguntou, embora já soubesse a resposta, embora já tivesse visto o preço no para-brisa. Leandro deu aquele sorriso de vendedor que estava prestes a anunciar um número grande, mas estava confiante na venda.
Esta caminhonete em particular, com todas as características que mencionei, todas as tecnologias, toda a qualidade e confiabilidade da marca, está sendo oferecida por R$240 mil à vista. Se preferir financiamento, podemos trabalhar com parcelas de aproximadamente R$5 mil por mês durante 60 meses, com uma entrada de 20%. João fechou os olhos. R$240 mil. Ele fez os cálculos mentalmente. Era mais dinheiro do que ele tinha visto na vida inteira. Era mais do que ele ganharia nos próximos 5 anos, mesmo se tudo corresse perfeitamente, mesmo se não houvesse despesas inesperadas, mesmo se suas colheitas fossem perfeitas e os preços se mantivessem bons. Era um valor absolutamente impossível para alguém como ele. E mesmo o financiamento, 5 mil por mês, era mais que o dobro do que ele conseguia guardar em seus melhores meses. Ele abriu os olhos e olhou através do para-brisa daquela caminhonete linda, olhou para a concessionária reluzente e sentiu a realidade caindo sobre ele como um peso esmagador. Aquilo não ia acontecer. Não poderia acontecer. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ele. Mas então, ele ouviu a voz de Francisco, firme e decidida, dizendo: "Nós vamos levar." Quanto tempo leva para preparar a papelada? Leandro piscou várias vezes, ainda processando aquelas palavras. Osvaldo, que estava alguns passos atrás, tentando parecer ocupado, mas obviamente prestando atenção em cada palavra da conversa, deixou cair a prancheta que segurava. O barulho ecoou pelo salão silencioso. "Bem, senhor", começou Leandro, "precisamos verificar o crédito primeiro, depois preparar os documentos, fazer a análise financeira, entrar em contato com o banco para a aprovação do financiamento. Isso normalmente leva alguns dias, talvez uma semana se tudo correr bem. E então precisamos agendar a entrega, fazer a vistoria final, preparar o veículo. São procedimentos padrão que..." "Não precisa de crédito", Francisco o interrompeu. Sua voz calma, mas com aquele tom de quem não está acostumado a repetir as coisas. "Não precisa de análise financeira. Não precisa de banco. Vou pagar à vista. Agora, quanto tempo leva para preparar a documentação?" Leandro engoliu seco. À vista significava transferência imediata, de R$240 mil. Significava comissão completa, sem complicações de financiamento, sem risco de desistência, sem espera. Significava também que aquele velho de botas sujas realmente tinha aquele dinheiro todo disponível e estava disposto a gastá-lo em um jovem que aparentemente era um completo estranho. "Se tudo estiver em ordem", Leandro finalmente respondeu, sua voz ligeiramente trêmula pela mistura de excitação e incredulidade. "Podemos ter tudo pronto em 2 horas. Precisamos do CPF e RG do proprietário, preparar o contrato de compra e venda, fazer a transferência eletrônica e, claro, fazer a vistoria final do veículo antes da entrega." "Ótimo", disse Francisco. "Então vamos começar. João, desce daí e dá teus documentos para o moço." João desceu da caminhonete em uma espécie de transe. Suas pernas tremiam levemente e ele teve que se apoiar na porta por um momento para recuperar o equilíbrio. Ele tirou do bolso sua carteira, ainda mais velha e gasta que a de Francisco, e de dentro dela retirou seus documentos. A carteira de identidade estava gasta nas bordas. O CPF estava impresso em um papel já amarelado pelo tempo. Ele entregou tudo para Leandro com mãos que tremiam visivelmente. Enquanto Leandro pegava os documentos e começava a se dirigir para o escritório para iniciar o processo, algo aconteceu que tornaria aquela manhã ainda mais memorável. A porta principal da concessionária se abriu com um tinir suave do sino que anunciava a entrada de clientes, e uma mulher entrou. Não era qualquer mulher. Era o tipo de mulher que chama a atenção imediatamente, não tanto pela beleza, embora ela fosse certamente atraente de uma forma bem cuidada e artificial, mas pela aura de riqueza e privilégio que a envolvia como um perfume caro. Celina Ibarra tinha 42 anos, mas gastava uma fortuna para parecer ter 35. Seu cabelo era perfeitamente estilizado, provavelmente tinha acabado de sair do salão de beleza mais caro da cidade. Usava um vestido de grife que custava mais que o salário mensal de 3 trabalhadores comuns. Sapatos de salto alto italianos que ela trocava a cada temporada. Joias discretas, mas obviamente caras no pescoço e nos pulsos, e carregava uma bolsa de couro legítimo de uma marca francesa que João provavelmente não conseguiria nem pronunciar o nome corretamente. Seus óculos de sol eram tão grandes
que cobriam metade do rosto. E mesmo dentro da concessionária com ar-condicionado, ela não os tirou, como se quisesse manter uma barreira entre ela e o mundo comum ao seu redor. Celina era proprietária de uma cadeia de 5 lojas de roupas femininas de luxo espalhadas pela região. As lojas levavam seu nome, Celina Modas, e atendiam exclusivamente mulheres da alta sociedade que tinham dinheiro para gastar em vestidos de milhares de reais e não piscavam ao pagar. O marido dela, Augusto Ibarra, era dono de 3 fazendas grandes, onde criava gado de corte para exportação. E juntos eles formavam um dos casais mais ricos e influentes da região. Celina tinha crescido em uma família abastada, tinha estudado em escolas particulares caras, tinha viajado para a Europa 3 vezes antes dos 20 anos e nunca na vida tinha precisado se preocupar com dinheiro. Ela era, em todos os sentidos possíveis, o oposto completo de Francisco e João. Ela entrou na concessionária com a confiança de quem sabe que pertence àquele lugar, de quem está acostumada a ser tratada como realeza onde quer que vá. Seus olhos, escondidos atrás das lentes escuras, varreram o ambiente até pousar em uma caminhonete específica no outro lado do salão, uma linda picape cor de vinho que ela tinha encomendado 3 semanas atrás. Era um modelo ainda mais caro que o que Francisco estava comprando, custava R$300 mil e vinha com personalizações específicas que Celina tinha solicitado, desde o tom exato da tinta até o tipo de costura no couro dos bancos. Ela estava ali para finalmente buscar seu brinquedo novo. Mas então, ao caminhar na direção de sua caminhonete, Celina notou a cena estranha que se desenrolava no outro lado do salão. Havia 2 homens, ambos visivelmente sujos, claramente trabalhadores braçais de algum tipo, parados ao lado de uma das caminhonetes mais caras em exposição. Um deles era um velho de pelo menos 60 e poucos anos, o outro um jovem que não devia ter nem 30. As roupas deles estavam manchadas, as botas cobertas de lama, e eles pareciam completamente fora de lugar naquele ambiente luxuoso, como 2 corvos que tivessem voado acidentalmente para dentro de uma loja de cristais. Celina parou no meio do caminho, franzindo a testa em desaprovação. Ela olhou ao redor procurando Leandro, o gerente que sempre a atendia com toda a deferência e respeito que ela achava que merecia. Mas Leandro estava no escritório começando a processar os documentos de João. Osvaldo, percebendo a chegada de Celina e reconhecendo-a imediatamente como uma das clientes VIP da concessionária, rapidamente se aproximou com seu melhor sorriso de vendedor. Senhora Ibarra, que prazer vê-la novamente. Sua caminhonete está pronta e esperando. Se quiser me acompanhar, podemos fazer a vistoria final e... Osvaldo, Celina o interrompeu. Sua voz alta o suficiente para que todos na concessionária pudessem ouvir claramente. O que está acontecendo aqui? Ela gesticulou na direção de Francisco e João com um movimento amplo e desdenhoso da mão. Osvaldo seguiu o olhar dela e imediatamente entendeu a que ela estava se referindo. Ele sentiu seu estômago apertar, percebendo que estava prestes a ser colocado em uma situação delicada. Ah, bem, são clientes, senhora. Eles estão... clientes? Celina riu, mas não era uma risada de alegria ou diversão. Era uma risada de descrença e escárnio. Osvaldo, por favor. Eles são, obviamente... Ela pausou, procurando a palavra certa que pudesse expressar seu desdém sem ser tecnicamente ofensiva. Trabalhadores. Provavelmente entraram aqui para tirar fotos com as caminhonetes para postar nas redes sociais ou algo assim. Vocês precisam ser mais cuidadosos com quem permitem entrar. Isso afeta a imagem da concessionária. Francisco, que até aquele momento tinha estado conversando baixo com João, tentando acalmar os nervos do rapaz, ouviu cada palavra que Celina disse. O volume dela tinha sido calculado para que todos ouvissem, para que ficasse claro que ela achava que aqueles 2 homens imundos não tinham lugar ali, que eles estavam poluindo o ambiente com sua presença. Francisco sentiu uma faísca de raiva acender em seu peito, mas era uma raiva fria e controlada. O tipo de raiva que vem de anos testemunhando injustiça e preconceito. O tipo de raiva que não explode em gritos, mas que pode ser ainda mais cortante quando canalizada através de palavras cuidadosamente escolhidas. João, por outro lado, sentiu algo diferente. Sentiu vergonha, uma vergonha profunda e familiar que o acompanhava desde criança, desde as primeiras vezes que tinha ido à escola com roupas remendadas,
e os outros alunos tinham rido dele, desde as primeiras vezes que tinha entrado em lojas da cidade, e os vendedores o tinham seguido, suspeitando que ele fosse roubar algo. Era a vergonha de ser pobre em um mundo que valoriza a riqueza acima de tudo. A vergonha de ser julgado não pelo seu caráter ou esforço, mas pela aparência de suas roupas e pela quantidade de zeros em sua conta bancária. Ele queria desaparecer, queria que a terra se abrisse e o engolisse, queria nunca ter entrado naquela concessionária maldita. Mas antes que João pudesse dar um passo em direção à saída, antes que ele pudesse ceder àquele impulso de fuga que gritava em sua mente, Francisco fez algo inesperado. Ele se virou completamente para encarar Celina, e seu movimento foi tão deliberado, tão cheio de propósito, que todos na concessionária perceberam. O ar pareceu ficar mais espesso, mais carregado. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar, e todos podiam sentir a eletricidade estática no ar. "Senhora", Francisco começou, sua voz baixa mas penetrante, carregando um peso que fez até Celina parar de falar e prestar atenção. "Já que a senhora parece tão preocupada com quem deveria ou não estar aqui, deixe-me esclarecer algo." Ele caminhou alguns passos na direção dela, e havia algo em sua postura, em sua confiança tranquila, que fez Celina recuar levemente, apesar de si mesma. "Este jovem aqui", Francisco apontou para João sem tirar os olhos de Celina, "vale mais que a senhora, e tudo que a senhora possui, porque ele sabe o valor do trabalho honesto, ele sabe o que é construir algo com as próprias mãos, ele sabe o que é ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca." Celina abriu a boca para protestar, sua face ficando vermelha de indignação atrás dos óculos escuros. "Como o senhor ousa?" Francisco a interrompeu, sua voz ficando ligeiramente mais alta, mas mantendo aquela qualidade controlada que a tornava ainda mais impactante. "Como eu ouso? Eu ouso porque passei minha vida inteira trabalhando, construindo, crescendo, sem precisar depender do dinheiro de ninguém. Eu ouso porque reconheço o valor verdadeiro quando vejo. E a senhora, com todo respeito, tem valor financeiro, mas parece ter esquecido tudo sobre valor humano." O silêncio na concessionária agora era absoluto. Osvaldo estava paralisado entre Francisco e Celina, olhando de um para outro como um espectador em uma partida de tênis. O outro vendedor jovem tinha parado completamente o que estava fazendo e observava com os olhos arregalados. Dois outros clientes que estavam no fundo do salão, examinando acessórios, tinham parado e estavam prestando atenção na cena. E João estava ali ao lado de Francisco, sentindo uma mistura caótica de emoções que incluía embaraço, gratificação, medo e algo que ele não sentia há muito tempo, algo que levou um momento para identificar. Era a admiração misturada com uma faísca de esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, o mundo não fosse completamente dividido entre aqueles que tinham tudo e aqueles que não tinham nada. Esperança de que ainda existissem pessoas dispostas a defender os oprimidos. Celina, recuperando-se do choque inicial, tentou reunir sua dignidade ferida. Ela ergueu o queixo, aquele gesto clássico de desafio aristocrático. "Eu não preciso ouvir isso", disse ela com voz trêmula de raiva contida. "Eu sou uma cliente VIP desta concessionária. Eu compro veículos aqui regularmente, E eu estou comprando uma caminhonete de R$240 mil para este rapaz aqui." Francisco a interrompeu novamente, e havia uma satisfação fria em sua voz agora. "À vista. Transferência imediata. Sem financiamento, sem cheques, sem enrolação. Então, se formos falar de quem é cliente valioso aqui, acho que eu me qualifico perfeitamente." Isso deixou Celina momentaneamente sem palavras. Ela olhou para Francisco novamente, desta vez realmente olhou, tentando reconciliar a aparência humilde dele com a afirmação de que estava prestes a gastar R$250 mil em um estranho. E naquele momento de hesitação, Leandro saiu do escritório segurando uma pasta com documentos. Ele imediatamente percebeu a tensão no ar, viu Celina parada no meio do salão com uma expressão de raiva e confusão. Viu Francisco de pé em uma postura defensiva, mas confiante. Viu João parecendo querer desaparecer. Como veterano de muitos anos em vendas, Leandro tinha desenvolvido um sexto sentido para situações potencialmente explosivas, e seus instintos gritavam que ele precisava intervir agora, antes que as coisas escalassem ainda mais. "Senhora Ibarra", Leandro disse rapidamente, aproximando-se dela com seu melhor sorriso diplomático,
Que bom vê-la. Sua caminhonete está absolutamente linda, toda preparada e esperando por você. Por que não vamos até lá e fazemos a vistoria final? Tenho certeza que a senhora vai adorar as personalizações que encomendou. Mas Celina não estava pronta para deixar aquilo passar. Ela ainda estava processando o que Francisco tinha dito. Ainda estava fervendo com a ousadia dele em falar com ela daquele jeito. E não conseguia simplesmente ignorar e seguir em frente. Leandro, ela disse, seu tom exigindo atenção, eu gostaria de entender o que exatamente está acontecendo aqui. Este senhor afirma que está comprando uma caminhonete para aquele jovem. Isso é verdade? Leandro hesitou apenas por uma fração de segundo antes de responder. Sim, senhora Ibarra. Estamos processando a compra agora mesmo. É uma venda legítima e será concluída dentro de algumas horas. Celina olhou de Leandro para Francisco, depois para João, depois de volta para Leandro. Sua mente racional estava dizendo que ela deveria apenas deixar aquilo passar, buscar sua caminhonete, ir embora com dignidade. Mas seu orgulho ferido, sua indignação de ter sido repreendida publicamente por um fazendeiro de botas sujas, não permitia que ela simplesmente recuasse. E ele realmente tem dinheiro para isso? Ela perguntou, sua voz carregada de dúvida e ceticismo. Foi essa pergunta, aquela última centelha de descrença e condescendência, que finalmente fez Francisco tomar a ação que definiria o restante daquele dia extraordinário. Sem dizer uma palavra, ele puxou seu celular do bolso. Era um celular relativamente novo, um smartphone moderno, que parecia surpreendentemente tecnológico nas mãos calejadas daquele homem de aparência humilde. Ele desbloqueou a tela com o polegar, navegou por alguns aplicativos e então virou a tela na direção de Celina e Leandro. O que eles viram os deixou completamente mudos. Era o extrato de conta bancária de Francisco, e o saldo disponível mostrado ali tinha tantos zeros que levou um momento para processá-lo adequadamente. R$5.843.215, disponível em conta corrente sem contar investimentos ou outros ativos. Francisco deixou a tela visível por apenas 3 segundos, tempo suficiente para que não houvesse dúvida do que eles tinham visto, e então guardou o celular de volta. Alguma outra pergunta sobre minha capacidade de pagar? Ele disse tranquilamente. Celina ficou completamente pálida. Seu rosto, normalmente cuidadosamente maquiado para manter uma aparência jovial, de repente mostrava cada um de seus 42 anos. Sua boca se abriu e fechou 2 vezes, sem emitir som, como um peixe fora d'água. Leandro, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio por confirmar que a venda era legítima e de espanto absoluto por descobrir que tinha estado tratando com um dos homens mais ricos da região sem saber. Osvaldo, que tinha visto o extrato da onde estava, parecia prestes a desmaiar, seu rosto alternando entre pálido e vermelho, enquanto seu cérebro tentava processar aquela informação impossível. O momento se estendeu, silencioso e carregado, por aquilo que pareceu ser uma eternidade, mas que provavelmente foram apenas 10 ou 15 segundos. E então Celina, reunindo os últimos resquícios de sua dignidade, virou-se abruptamente e marchou na direção de sua caminhonete cor de vinho, seus saltos altos batendo furiosamente contra o piso de mármore. Cada passo ecoava pela concessionária como um tiro, e o som parecia refletir sua raiva impotente, sua humilhação de ter sido colocada em seu lugar por alguém que ela tinha julgado inferior. Leandro, ela chamou sem olhar para trás, traga os documentos da minha caminhonete. Quero assinar tudo e sair daqui o mais rápido possível. Leandro olhou de Celina para Francisco, claramente dividido entre 2 vendas importantes, 2 clientes ricos, 2 comissões substanciais. Francisco fez um gesto com a cabeça, essencialmente dando permissão para que Leandro atendesse Celina primeiro. Osvaldo pode continuar com a papelada do João aqui, disse Francisco. Não tem pressa, temos todo o tempo do mundo. Osvaldo, que até 15 minutos atrás tinha rido da ideia de Francisco comprando uma caminhonete, agora se aprumou imediatamente e disse com voz respeitosa: Sim, senhor. Com certeza, senhor. Vou cuidar de tudo pessoalmente. Ele gesticulou para João segui-lo até o escritório. E João, ainda em estado de choque com tudo que tinha acontecido, obedeceu mecanicamente. Enquanto Leandro lidava com uma Celina furiosa e Osvaldo processava os documentos de João, Francisco ficou parado ali no meio do salão,
sozinho com seus pensamentos. Ele não se sentia particularmente orgulhoso do confronto com Celina. Não era o tipo de homem que gostava de humilhar outros ou de exibir sua riqueza. De fato, toda sua vida ele tinha feito questão de viver modestamente, de não chamar atenção, de ser apenas mais um fazendeiro trabalhador entre muitos. Mas havia limites para o quanto de injustiça ele podia testemunhar sem reagir, e ver aquela mulher rica e mimada desdenhar de João, um rapaz honesto e trabalhador, que não tinha feito nada além de ter a má sorte de nascer pobre, tinha cruzado aquele limite. Francisco pensou em sua própria jornada, em como tinha chegado àquele ponto de sua vida. Ele tinha nascido em uma família de agricultores, não rica, mas não miserável, com o suficiente para sobreviver com dignidade. Seu pai tinha sido um homem sábio, que tinha ensinado Francisco não apenas sobre agricultura, mas sobre vida, sobre valores, sobre o que realmente importava. Trabalhe duro, tinha dito seu pai incontáveis vezes, mas nunca se esqueça de que riqueza sem propósito é apenas números em papel. O verdadeiro valor de um homem está no que ele faz pelos outros, não no que acumula para si mesmo. E Francisco tinha levado esses ensinamentos a sério. Ao longo dos anos, ele tinha construído uma operação agrícola próspera, não enorme, mas eficiente e lucrativa. Tinha investido sabiamente, diversificado, feito escolhas inteligentes que, ao longo das décadas, tinham se acumulado em riqueza substancial, mas nunca tinha mudado seu estilo de vida. Ainda morava na mesma fazenda onde nascera, ainda dirigia veículos velhos até não funcionarem mais, ainda usava roupas simples e comia comida caseira. Para que ostentar? Ele sempre pensava. Para impressionar quem? Pessoas cuja opinião não vale nada? Então Francisco tinha vivido sua vida tranquilamente, trabalhando sua terra, guardando seu dinheiro. E de vez em quando encontrava alguém digno, alguém que realmente precisava de uma mão e que faria bom uso dela, ele ajudava. Havia sido assim com Timóteo, um jovem mecânico 20 anos atrás, que sonhava em abrir sua própria oficina, mas não conseguia crédito em banco nenhum. Francisco tinha emprestado R$40 mil, sem juros, com apenas um aperto de mão como garantia. Timóteo tinha pagado cada centavo em 3 anos e hoje tinha 3 oficinas prósperas. Havia sido assim com Paloma, uma estudante brilhante de uma família humilde que tinha passado em uma universidade federal, mas não tinha dinheiro nem para a passagem de ônibus para chegar à cidade onde ficava a universidade. Francisco tinha pagado 4 anos de despesas dela, e agora Paloma era gerente de banco e ajudava outros estudantes pobres com programas de bolsa. Havia sido assim com Rodrigo, um empreendedor que tinha uma pequena loja de ferragens que estava prestes a falir durante uma recessão econômica. Francisco tinha comprado metade do estoque que Rodrigo não conseguia vender, não porque precisava daquelas ferramentas, mas porque sabia que aquele dinheiro permitiria que Rodrigo aguentasse a tempestade. A loja tinha sobrevivido, prosperado, e hoje Rodrigo empregava 15 pessoas. Essas eram as histórias que ninguém sabia. Francisco não contava para ninguém, não procurava reconhecimento ou gratidão. Fazia porque sentia que era o certo a fazer, porque tinha mais do que precisava, e havia pessoas que precisavam desesperadamente do que ele tinha sobrando. E cada vez que ajudava alguém, cada vez que via aquela pessoa prosperar e crescer, Francisco sentia uma satisfação que nenhum valor de dinheiro poderia comprar. Era essa satisfação que o motivava, que dava propósito aos seus anos de trabalho duro. E agora, parado ali na concessionária, olhando através da parede de vidro do escritório onde João estava sentado preenchendo formulários com Osvaldo, Francisco sabia que estava prestes a adicionar outro capítulo a essa história secreta de ajuda silenciosa. Algo sobre João tinha tocado seu coração de uma forma especial. Talvez fosse a dedicação do rapaz ao trabalho. Talvez fosse a forma como ele tinha ajudado Francisco, sem pensar 2 vezes. Talvez fosse simplesmente o timing, o momento certo, o lugar certo. Qualquer que fosse a razão, Francisco sabia que estava fazendo a coisa certa. 30 minutos se passaram. Celina tinha assinado seus documentos com raiva evidente em cada movimento de sua caneta. Tinha feito a vistoria de sua caminhonete cor de vinho com uma expressão carrancuda e tinha finalmente partido, acelerando um pouco mais forte do que necessário ao sair do estacionamento, os pneus fazendo barulho contra o asfalto em um último gesto de indignação.
Leandro tinha voltado para seu escritório com um suspiro de alívio e começado a ajudar Osvaldo com a papelada de João, porque aquela venda era grande o suficiente para envolver o gerente diretamente. E, finalmente, após revisar cada documento 3 vezes para garantir que tudo estava perfeito, Leandro chamou Francisco. Senhor, tudo está pronto. Se puder vir aqui para fazer a transferência. Francisco entrou no pequeno escritório, onde João estava sentado, ainda parecendo estar em um sonho. As paredes eram cobertas com certificados de vendas, placas de reconhecimento, fotos de clientes satisfeitos ao lado de suas caminhonetes novas. Havia um desk de madeira escura, algumas cadeiras acolchoadas, um computador novo, e tudo ali respirava sucesso e profissionalismo. Leandro ofereceu a Francisco a cadeira ao lado de João e explicou: vamos precisar que o senhor faça a transferência de R$240 mil para a conta da concessionária. O João já assinou todos os contratos. A caminhonete está oficialmente em nome dele, e assim que a transferência for confirmada, podemos entregar o veículo. 240 mil, Francisco repetiu, como se estivesse conferindo um detalhe. Isso mesmo, confirmou Leandro. Certo, disse Francisco, tirando novamente seu celular. Qual a conta? Leandro ditou os números da agência e conta, e Francisco os inseriu cuidadosamente no aplicativo do banco. João observava cada movimento, ainda não acreditando completamente que aquilo estava realmente acontecendo, que não era um sonho elaborado ou uma pegadinha cruel. E então, Francisco, com um toque final em seu celular, confirmou a transferência. O valor saiu de sua conta com um pequeno bip eletrônico que pareceu absurdamente comum para uma transação tão monumental. Pronto, disse Francisco, guardando o celular. Vocês devem receber a confirmação em alguns segundos. E, de fato, menos de 10 segundos depois, o computador de Leandro emitiu um som de notificação. Ele abriu o sistema bancário da concessionária, verificou os depósitos recebidos e ali estava: R$240 mil, depositados por Francisco Anaya. Leandro se recostou em sua cadeira, um sorriso genuíno finalmente substituindo a profissionalidade forçada que ele tinha mantido a manhã toda. Perfeito, ele disse. A transferência foi confirmada. Parabéns, João, você agora é o orgulhoso proprietário de uma caminhonete 0 km. João não disse nada. Não conseguiu. Apenas assentiu com a cabeça, sentindo seus olhos arderem mais uma vez com lágrimas que ele não tentou esconder agora. Os próximos 30 minutos foram dedicados a explicações práticas. Leandro e Osvaldo, agora completamente mudados em suas atitudes, tratavam João com toda a deferência e respeito que normalmente reservavam apenas para seus clientes mais ricos. Eles explicaram cada recurso da caminhonete em detalhes minuciosos, desde como ajustar os espelhos retrovisores elétricos até como usar o sistema de navegação GPS integrado. Mostraram onde ficavam todos os controles, como trocar entre os diferentes modos de tração, como verificar os níveis de óleo e fluidos. Deram a João 2 controles remotos para as portas, explicaram o esquema de manutenção recomendado, entregaram todos os manuais de propriedade encadernados em uma pasta de couro elegante. Francisco observava tudo isso com satisfação silenciosa, vendo como João absorvia cada informação com a seriedade de alguém que sabe o valor inestimável do que acabara de receber. E então, finalmente, chegou o momento. Leandro pegou as chaves da caminhonete, aquelas chaves modernas que parecem mais dispositivos eletrônicos sofisticados do que chaves tradicionais, e as colocou na palma da mão de João. Ela é sua, disse Leandro com sinceridade. Cuide bem dela, e ela vai cuidar bem de você. João fechou os dedos ao redor das chaves, sentindo o peso delas, o metal frio contra sua pele calejada. Era real, tudo era real. Não era um sonho, não era uma piada, não era um mal-entendido que seria corrigido a qualquer momento. Aquela caminhonete magnífica, aquela máquina que representava mais dinheiro do que ele tinha visto na vida, era dele, oficialmente, legalmente, indubitavelmente dele. Francisco e João saíram do escritório juntos, caminhando lado a lado, através do salão reluzente da concessionária, até onde a caminhonete prata estava estacionada. Osvaldo tinha trazido o veículo para a entrada, enquanto a papelada estava sendo finalizada. E agora ele brilhava sob a luz do sol da manhã que entrava, através das portas de vidro.
João parou ao lado dela, ainda um pouco hesitante em tocá-la, como se tivesse medo de quebrar o feitiço. Vai, disse Francisco com gentileza. Entra. Ela é sua. Você pode fazer o que quiser com ela. João abriu a porta do motorista, subiu no banco, pegou o volante com ambas as mãos. Através do para-brisa, ele podia ver o estacionamento da concessionária, a rua além dele, e de alguma forma, tudo parecia diferente agora, como se o mundo inteiro tivesse mudado nas últimas 2 horas. Francisco rodeou a caminhonete e entrou no banco do passageiro. Vou com você na primeira viagem, disse ele. Preciso pegar minha caminhonete que deixei lá na estrada mesmo. João deu a partida. O motor pegou imediatamente com um ronronar suave e poderoso que ele sentiu através de todo o seu corpo. Era tão diferente do barulho irregular e doloroso do seu velho trator, tão diferente dos motores que morriam e falhavam, que tinham sido sua companhia constante até agora. Isso era música, era poesia mecânica, era a promessa de estradas sem preocupações e trabalho sem interrupções frustrantes. Eles saíram da concessionária devagar, João ainda se acostumando com os controles, ainda aprendendo a sensibilidade do acelerador e do freio. A caminhonete respondia a cada toque mínimo com uma precisão que ele nunca tinha experimentado em nenhum veículo que dirigira antes. E enquanto navegavam pelas ruas da cidade de volta para a estrada, onde tudo tinha começado, João finalmente encontrou sua voz novamente. Seu Francisco, ele disse, sua voz rouca mas firme, eu preciso entender por quê. Por que o senhor fez isso? O senhor mal me conhece. Por que gastar tanto dinheiro em mim? Francisco ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela, vendo a cidade dar lugar aos campos abertos e ao céu infinito. Finalmente ele falou, você sabe quantas vezes eu fiquei na beira da estrada quando jovem, João? Quantas vezes meus equipamentos quebraram? Quantas vezes achei que não ia conseguir, que ia desistir de tudo? Eram incontáveis. E algumas dessas vezes, quando estava no meu ponto mais baixo, alguém parou para ajudar. Alguém que não me conhecia, alguém que não tinha motivo para se importar, mas que parou mesmo assim. E isso mudou sua vida? Perguntou João. Mudou tudo, respondeu Francisco. Não foi apenas a ajuda prática, foi saber que havia bondade no mundo, que havia pessoas que se importavam, que eu não estava completamente sozinho na luta. E eu prometi a mim mesmo que quando eu estivesse em uma posição melhor, quando tivesse os meios, eu faria o mesmo pelos outros. João processou essas palavras enquanto dirigia. Eles chegaram ao ponto da estrada onde o trator de João ainda estava parado, embora agora com um mecânico de um guincho trabalhando nele. A velha caminhonete de Francisco estava estacionada um pouco à frente, paciente e humilde, em contraste com a máquina reluzente que João agora dirigia. Francisco desceu da caminhonete nova, mas antes de fechar a porta, ele se inclinou para dentro e disse, João, essa caminhonete não é apenas um presente, é uma ferramenta, é sua responsabilidade. Use ela para trabalhar, para crescer, para construir algo melhor. E quando você estiver em uma posição de ajudar alguém, eu espero que você faça o mesmo que estou fazendo hoje. Eu vou, Senhor. João respondeu com convicção. Eu prometo que vou. Francisco acenou, fechou a porta e caminhou até sua velha caminhonete. João ficou ali parado, observando enquanto o motor velho tossia até pegar e Francisco partia, sua silhueta desaparecendo em uma nuvem de poeira da estrada. E então, João estava sozinho, sentado na caminhonete mais cara que já estivera perto na vida, uma caminhonete que agora era dele, e começou a chorar. Chorou por anos de luta, chorou pela bondade incompreensível de um estranho, chorou pela esperança que, de repente, florescia em seu peito como uma planta que há muito tempo estava adormecida esperando pela chuva. E quando as lágrimas finalmente secaram, quando ele limpou o rosto com as costas das mãos ásperas, João fez uma promessa silenciosa. Ele não ia desperdiçar aquela oportunidade, não ia deixar aquele sacrifício de Francisco ser em vão. Ele ia trabalhar mais duro do que nunca, ia usar aquela ferramenta para construir algo significativo, ia honrar a confiança que tinha sido depositada nele. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. João manteve sua promessa. Com a caminhonete nova, ele conseguiu expandir suas entregas, chegar a mais clientes, transportar quantidades maiores. Os supermercados e restaurantes que antes compravam dele de forma esporádica
Começaram a fazer pedidos regulares, quando viram que ele agora tinha transporte confiável e poderia garantir entregas consistentes. Não demorou muito para que o telefone de João começasse a tocar mais frequentemente, para que sua agenda começasse a se encher, para que o dinheiro começasse a entrar de forma mais estável do que ele tinha experimentado em toda a sua vida. Mas com o sucesso, vieram também novos desafios e responsabilidades que João não tinha antecipado. Ele percebeu que não conseguia mais fazer todas as entregas sozinho, que precisava de ajuda. Então, ele contratou seus 2 primos mais novos, Mateus e Lucas, rapazes de 21 e 19 anos respectivamente, que estavam desempregados e sobrevivendo de bicos esporádicos. João não apenas os contratou, mas também tratou-os com o respeito e dignidade que ele mesmo teria gostado de receber quando estava começando. Pagou salários justos, ensinou-os não apenas sobre o trabalho, mas sobre responsabilidade, compromisso e integridade. Dentro de 6 meses, Mateus e Lucas não eram apenas empregados, mas parceiros genuínos no negócio crescente de João. 1 ano e 3 meses depois daquela manhã fatídica na concessionária, João teve uma colheita particularmente boa. Os preços dos vegetais estavam altos, a demanda estava forte, e ele tinha conseguido um contrato exclusivo de fornecimento para uma nova rede de restaurantes que estava abrindo várias filiais na região. As contas dele, de repente, mostravam um saldo que ele nunca tinha imaginado possível. Não era uma fortuna comparada com o que pessoas realmente ricas tinham, mas para João, para alguém que tinha passado a vida inteira se preocupando com cada real gasto, era mais do que suficiente. Era segurança, era estabilidade, era a possibilidade de sonhar com um futuro que ia além da mera sobrevivência dia após dia. Foi numa tarde de sábado, enquanto revisava seus números pela 5ª vez, só para ter certeza de que não tinha cometido nenhum erro nos cálculos, que João tomou uma decisão. Ele pegou seu celular, aquele telefone simples que ainda tinha uma tela pequena e rachada, porque ele nunca tinha se dado ao luxo de comprar um novo, e ligou para Francisco. Os 2 tinham se visto algumas vezes, desde aquele dia na concessionária, encontros casuais nas estradas de terra, ou na cidade quando ambos estavam fazendo compras ou resolvendo pendências. Eles sempre conversavam, trocavam notícias sobre como estavam as colheitas, sobre clima, sobre planos para o futuro. Mas João nunca tinha tomado a iniciativa de ligar para Francisco, nunca tinha procurado o homem mais velho diretamente. Então, quando o telefone tocou na casa de Francisco e ele viu o nome de João na tela, imediatamente soube que algo importante estava acontecendo. "Alô, João?", atendeu Francisco. "Tudo bem?" "Tudo bem sim, senhor", respondeu João, sua voz carregando uma mistura de nervosismo e determinação. Eu queria saber se o senhor poderia me encontrar amanhã. Tem algo importante que eu preciso falar com o senhor." Francisco sentiu curiosidade e também uma ponta de preocupação. "Claro, rapaz. Onde você quer se encontrar?" "Na fazenda do senhor, se não for incômodo", disse João. "Posso ir lá pela manhã, umas 9 horas?" "Perfeito", confirmou Francisco. "Te espero aqui. E João, seja lá o que for, não precisa ficar nervoso, tá?" "Eu sei, senhor", respondeu João. Até amanhã. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Ficou deitado na cama olhando para o teto de madeira de sua casa simples, pensando sobre o que ia fazer no dia seguinte, ensaiando mentalmente as palavras que ia dizer, imaginando como Francisco reagiria. Ele tinha um envelope em sua gaveta, um envelope marrom simples, mas que continha algo extraordinário dentro dele. Algo que tinha levado meses para ele conseguir reunir, mas que finalmente estava pronto. E quando o primeiro raio de sol da manhã de domingo atravessou a janela de seu quarto, João se levantou com um propósito renovado. Ele tomou banho, vestiu suas melhores roupas, aquelas que reservava para ocasiões especiais como casamentos ou batizados. Ainda não eram roupas sofisticadas de jeito nenhum, apenas jeans sem buracos e uma camisa social que ele tinha comprado em uma liquidação 1 ano atrás, mas eram o melhor que ele tinha, e ele queria mostrar respeito pela ocasião. Ele pegou o envelope da gaveta, guardou-o cuidadosamente no bolso interno de uma jaqueta leve e saiu para sua caminhonete. A máquina reluzente que tinha sido sua companheira constante nos últimos meses ainda brilhava como nova, porque João cuidava dela com uma dedicação quase religiosa. Lavava toda semana,
Fazia todas as manutenções programadas na hora certa, verificava os níveis de fluido regularmente, tratava-a não como apenas um veículo, mas como um presente sagrado que precisava ser preservado. A fazenda de Francisco ficava a uns 15 quilômetros de distância, uma propriedade de tamanho médio que Francisco tinha herdado do pai e expandido ao longo das décadas através de trabalho duro e decisões inteligentes. João chegou exatamente às 9 horas, sempre pontual, porque Francisco tinha lhe ensinado que respeito se demonstra através de pequenos gestos, como chegar no horário combinado. Francisco o recebeu na varanda da casa, aquela estrutura de madeira que tinha visto gerações da família crescer e envelhecer. Havia 2 cadeiras de balanço ali, envelhecidas pelo tempo, mas ainda sólidas e confortáveis, e Francisco gesticulou para que João se sentasse. "Quer um café?" ofereceu Francisco. "Não, obrigado, senhor", disse João. Eu já tomei." Francisco se sentou na cadeira ao lado de João, e os dois ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas balançando suavemente e olhando para os campos que se estendiam diante deles, ondulantes e verdes, prometendo mais uma boa colheita se o clima cooperasse. Finalmente, João respirou fundo e começou a falar. "Seu Francisco, eu queria vir aqui pessoalmente para te agradecer de novo pelo que o senhor fez por mim. A caminhonete mudou completamente minha vida. Eu consigo fazer entregas que antes eram impossíveis, consigo atender mais clientes, consigo planejar meu trabalho sem ter medo de quebrar no meio do caminho. E por causa disso, meu negócio cresceu de uma forma que eu nunca imaginei possível." "Isso é maravilhoso, João", disse Francisco com sinceridade. "Mas você não precisa me agradecer de novo. Eu já sei que você está usando bem aquela oportunidade." João balançou a cabeça. "Não é só agradecimento, senhor. É isso também." Ele tirou o envelope do bolso da jaqueta e o segurou por um momento, antes de estendê-lo para Francisco. "Isso aqui é para o senhor." Francisco olhou para o envelope sem pegá-lo, franzindo a testa levemente. "O que é isso, rapaz?" "Abra e veja", disse João, mantendo o envelope estendido. Francisco, com uma expressão de curiosidade misturada com suspeita de que sabia o que ia encontrar ali dentro, pegou o envelope e o abriu. Dentro havia um cheque, feito em nome de Francisco Anaya, no valor de R$ 50.000. Junto com o cheque havia uma carta escrita à mão em papel de carta comum, e Francisco reconheceu a caligrafia caprichada, mas claramente não acostumada a escrever muito que era de João. A carta dizia: "Seu Francisco, este é o primeiro pagamento do que te devo. Eu calculei que a caminhonete custou R$ 240.000, e eu vou te pagar de volta, não importa quanto tempo leve. Este cheque de 50 mil é tudo que consegui guardar até agora depois de pagar todas as minhas despesas e manter o negócio funcionando. Sei que ainda devo 190 mil, mas eu prometo que vou pagar cada centavo. Não quero que isso seja um presente. Quero que seja um empréstimo que fui honrado o suficiente para receber e responsável o suficiente para pagar de volta. Com gratidão eterna, João Rosa." Francisco terminou de ler a carta e ficou em silêncio por um longo momento, o cheque e a carta nas mãos. Quando finalmente olhou para João, havia lágrimas nos olhos do velho fazendeiro, algo que João nunca tinha visto antes. "João", Francisco começou, sua voz trêmula pela emoção. "Você não entendeu. Aquilo não foi um empréstimo, foi um presente. Você não me deve nada." "Eu sei que o senhor disse isso", respondeu João calmamente. "Mas eu não posso aceitar R$ 240.000 como presente. Isso não está certo. Eu tenho que pagar de volta, nem que seja para preservar minha própria dignidade e autorrespeito. Por favor, aceite esse primeiro pagamento e continuarei pagando até quitar tudo." Francisco olhou para o jovem sentado ao seu lado e viu nele algo que o tocou profundamente. Viu integridade, viu orgulho no sentido mais nobre da palavra, viu um homem que entendia o valor das coisas e que não queria dever nada a ninguém, não por arrogância, mas por um senso profundo de responsabilidade pessoal. E Francisco percebeu algo naquele momento, percebeu que aceitar aquele pagamento não era sobre o dinheiro. O dinheiro não significava nada para ele. 50 mil ou 240 mil era basicamente irrelevante, dado seu patrimônio total. Mas aceitar aquele pagamento era sobre honrar a dignidade de João, era sobre reconhecer que para aquele jovem, pagar aquela dívida era importante, era uma questão de caráter.
E quem era Francisco para negar isso a ele? Está bem, disse Francisco finalmente, dobrando cuidadosamente a carta e colocando-a de volta no envelope junto com o cheque. Eu vou aceitar esse pagamento, mas com uma condição. João olhou para ele com atenção. Qual condição, senhor? A condição é esta, disse Francisco, sua voz firme mas gentil. Você pode pagar de volta esses 240 mil reais, mas apenas quando puder, sem sacrificar seu negócio, ou sua família, ou sua qualidade de vida. E quando você terminar de pagar, quando der o último centavo, você tem que me prometer uma coisa. João acenou. O que o senhor quiser. Você tem que prometer, disse Francisco, que vai fazer a mesma coisa por alguém que eu fiz por você. Vai encontrar alguém que está lutando, alguém honesto e trabalhador que só precisa de uma chance, e vai dar aquela chance. Não importa se é com dinheiro, com um emprego, com equipamento, com conhecimento, com o que for. Você vai passar essa corrente para frente. Pode prometer isso? João sentiu um nó na garganta e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sem que ele fizesse nada para pará-las. Eu prometo, senhor. Eu prometo com todo o meu coração. Os dois homens se levantaram e se abraçaram ali na varanda. Um abraço longo e significativo que comunicava mais do que palavras jamais poderiam. E quando finalmente se separaram, ambos sabiam que algo especial tinha acontecido ali, algo que ia além de uma simples transação financeira. Era a passagem de uma tocha, a transmissão de valores de uma geração para outra, a perpetuação de um legado de bondade que talvez continuasse muito depois que ambos tivessem partido deste mundo. Os anos passaram, marcados por estações de plantio e colheita, por desafios e triunfos, por crescimento constante e oportunidades aproveitadas. João continuou prosperando, seu negócio crescendo de força em força, e a cada 6 meses ele aparecia na fazenda de Francisco com outro envelope contendo mais alguns milhares de reais de pagamento. E Francisco, fiel à sua palavra, aceitava cada pagamento com graça e dignidade, guardando o dinheiro em uma conta separada, mas nunca o gastando, guardando-o para algo especial, embora ele ainda não soubesse bem o que. 3 anos após aquele dia na concessionária, quando João finalmente fez o último pagamento e os 240 mil reais tinham sido completamente quitados, Francisco chamou João para mais uma conversa em sua varanda. Você sabe quanto dinheiro tem nessa conta que você vinha pagando? Perguntou Francisco. João calculou mentalmente. Deve ser 240 mil reais, senhor. Errado, disse Francisco com um sorriso. Tem 315 mil. João piscou, confuso. Como isso é possível? Eu paguei exatamente 240 mil. Sim, confirmou Francisco, mas você demorou 3 anos para pagar tudo, e durante esses 3 anos eu investi cada centavo que você me dava em aplicações que renderam juros. Então agora tem mais de 300 mil reais naquela conta. E sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou dar para você. Não, não, protestou João imediatamente. Isso é seu, eu já paguei minha dívida. Não é meu, disse Francisco calmamente. Nunca foi. Esse dinheiro veio do seu trabalho, do seu suor, do seu sacrifício. Eu apenas o guardei e o fiz crescer um pouco. E agora você vai pegá-lo e vai fazer exatamente o que prometeu 3 anos atrás. Vai usar para ajudar outras pessoas como eu te ajudei. João ficou sem palavras. Sua mente corria, tentando processar aquilo, tentando entender a magnitude do que Francisco estava oferecendo. Mas, senhor, se eu pegar esse dinheiro, como vou saber quem ajudar? Como vou saber se estou fazendo as escolhas certas? Você vai saber, disse Francisco com confiança. Seu coração vai te dizer, assim como meu coração me disse para ajudar você naquele dia na estrada. Você simplesmente vai saber quando encontrar as pessoas certas, as pessoas que merecem uma chance. E quando você ajudá-las, não vai pedir nada em troca além de uma promessa de que elas farão o mesmo por outros quando estiverem em posição de ajudar. E assim, João, assim criamos um ciclo de bondade que nunca termina, que se perpetua através das gerações. E foi exatamente isso que João fez. Com os 315 mil reais que Francisco lhe deu, mais uma contribuição adicional do próprio bolso de João, de mais 50 mil que ele tinha conseguido economizar, João estabeleceu o que ele chamou de Fundo Esperança. Não era uma organização formal com estrutura burocrática e papelada complicada. Era simplesmente um fundo pessoal que João administrava,
onde pessoas da região que estavam lutando, mas que mostravam caráter e determinação, podiam pedir ajuda. João não cobrava juros, não exigia garantias além de um aperto de mão e uma promessa. E incrivelmente, maravilhosamente, cada pessoa que ele ajudou ao longo dos anos seguintes pagou de volta cada centavo. Não porque eram forçadas, não porque havia ameaças legais ou penalidades, mas porque quando você trata as pessoas com dignidade e confiança, elas respondem com honra e integridade. A primeira pessoa a ser ajudada pelo Fundo Esperança foi Azucena Campos, uma jovem de 23 anos que sonhava em ser costureira profissional. Ela tinha talento, tinha clientes em potencial, tinha planos detalhados, mas não tinha capital para comprar a máquina de costura industrial que precisava para realmente estabelecer seu negócio. As máquinas usadas custavam em torno de R$ 5.000. As novas custavam 8.000. Azucena tinha conseguido guardar 2.000 após 3 anos trabalhando em bicos esporádicos, mas ainda estava longe do que precisava. E nenhum banco emprestaria dinheiro para uma jovem sem histórico de crédito, sem propriedades para usar como garantia, sem nada além de sonhos e determinação. João a conheceu por acaso em uma feira de agricultores, onde ele vendia seus produtos. Ela tinha uma pequena banca ao lado da dele, onde vendia roupas que fazia à mão, usando uma máquina de costura doméstica velha e temperamental. As roupas eram bonitas, mostravam habilidade genuína, mas a produção era lenta e limitada. Durante uma conversa casual, Azucena mencionou sua frustração sobre não conseguir expandir seu negócio, sobre como tinha calculado que se tivesse uma máquina profissional, poderia triplicar sua produção e finalmente ganhar o suficiente para viver com dignidade. Que ali, naquele momento, João viu uma oportunidade de cumprir sua promessa para Francisco. Azucena, disse João, depois de pensar por alguns minutos, quanto você precisa para a máquina? Ela citou o número, R$ 8.000 para uma máquina nova com garantia. E se eu te emprestar esse dinheiro? Perguntou João. Sem juros, sem pressa para pagar, apenas quando você puder. Azucena o olhou como se ele tivesse acabado de cair do céu. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Eu conheço o suficiente, disse João. Eu vejo alguém que trabalha duro, que tem talento, que só precisa de uma chance. Então eu estou oferecendo essa chance. A única coisa que eu peço é que quando você estiver bem, quando seu negócio estiver prosperando, você ajude alguém da mesma forma. Azucena pegou o empréstimo, comprou a máquina e dentro de 8 meses ela tinha pagado cada centavo de volta. Seu negócio tinha explodido. Ela agora tinha mais clientes do que conseguia atender. Tinha contratado 2 assistentes e estava procurando um espaço maior para estabelecer uma oficina própria. E quando João apareceu na porta dela para agradecer pelo último pagamento, Azucena tinha um envelope para ele. O que é isso? Perguntou João. Abra, disse ela. Dentro havia R$ 3.000. Azucena, o que está acontecendo? João estava confuso. Você já pagou tudo o que me devia. Eu sei, ela disse com um sorriso. Mas agora eu quero começar meu próprio fundo para ajudar outras pessoas. E esses 3.000 são meu primeiro investimento. Eu quero que você adicione ao seu fundo e use para ajudar mais gente. E quando essas pessoas pagarem de volta, use o dinheiro para ajudar ainda mais pessoas. Quero ser parte dessa corrente de bondade que você começou. João sentiu lágrimas nos olhos quando entendeu o que estava acontecendo. A visão de Francisco estava se realizando de uma forma ainda mais bonita do que ele tinha imaginado. Não era apenas João ajudando pessoas, era uma multiplicação exponencial de bondade, onde cada pessoa ajudada se tornava um ajudante, onde o bem se espalhava como ondas em um lago quando você joga uma pedra. Ao longo dos anos seguintes, o Fundo Esperança ajudou mais de 100 pessoas. Ajudou Baltazar Lira, um carpinteiro de 62 anos que tinha perdido suas ferramentas em um incêndio e não tinha meios de recomeçar. Ajudou Carolina e Ernesto Paz, um jovem casal que queria abrir uma pequena padaria, mas não conseguia financiamento. Ajudou Denise Monteiro, uma professora aposentada que queria começar uma biblioteca comunitária, mas não tinha fundos para comprar livros. Ajudou Fábio Torres, um agricultor que precisava de um sistema de irrigação para tornar sua pequena propriedade viável durante as secas. Cada uma dessas pessoas tinha uma história, tinha sonhos, tinha potencial. E cada uma delas, quando recebeu ajuda,
Prosperou de maneiras que surpreenderam até mesmo o otimismo de João. E o mais incrível de tudo é que a taxa de inadimplência do Fundo Esperança foi de 0%. Cada pessoa que recebeu ajuda pagou de volta. Não porque eram forçadas, mas porque, quando você é tratado com respeito e confiança, quando alguém acredita em você quando todo mundo mais duvidou, você sente uma obrigação moral de honrar aquela confiança. E mais do que isso, cada pessoa que foi ajudada acabou contribuindo com dinheiro adicional, assim como a Azucena tinha feito, querendo ser parte daquela corrente de bondade. O fundo cresceu de R$365 mil iniciais para mais de R$1 milhão em 5 anos. Tudo através de pessoas comuns decidindo ajudar umas às outras. Francisco observou tudo isso de longe com satisfação silenciosa. Ele já estava com 74 anos agora, ainda trabalhando em sua fazenda, mas começando a desacelerar, pensando cada vez mais sobre legado e sobre o que deixaria para trás quando partisse. E ele sabia com absoluta certeza que seu verdadeiro legado não eram os milhões de reais que tinha acumulado, não era a fazenda próspera, não eram os investimentos inteligentes. Seu verdadeiro legado era João, era Azucena, era Baltazar, Carolina, Ernesto, Denise, Fábio e os outros 100 que tinham sido ajudados. Era aquela rede de pessoas conectadas por bondade, por oportunidades dadas e aproveitadas, por sonhos realizados e esperanças renovadas. Esse era o legado que importava, o único que realmente faria diferença depois que ele se fosse. Em uma tarde de outono, 5 anos e meio depois daquela manhã fatídica na concessionária, Francisco recebeu um telefonema de João. Seu Francisco, o tom na voz de João era sério e Francisco imediatamente ficou alerta. Tudo bem, rapaz? Sim, tudo bem. Na verdade, melhor do que bem. Eu quero organizar um evento, uma celebração, e gostaria que o senhor fosse o convidado de honra. Uma celebração de quê? Perguntou Francisco. De você, respondeu João. De tudo que você começou, de todas as vidas que você mudou. Eu quero que todas as pessoas que foram ajudadas pelo Fundo Esperança se encontrem, se conheçam, vejam que fazem parte de algo maior. E quero que você esteja lá para ver o que sua bondade criou. Francisco tentou recusar. Não gostava de ser o centro das atenções, mas João insistiu com uma determinação que não admitia negativas. E assim, 2 semanas depois, em um sábado ensolarado de outubro, mais de 120 pessoas se reuniram em um grande galpão que João tinha alugado especificamente para o evento. Havia mesas com comida, música ao vivo, decorações simples mas alegres. E, acima de tudo, havia pessoas. Pessoas de todas as idades, de todas as profissões, de todas as origens. Pessoas que não se conheciam, mas que compartilhavam algo em comum. Todas tinham sido ajudadas quando estavam em seu ponto mais baixo. Todas tinham recebido uma chance quando ninguém mais acreditava nelas. Todas tinham prosperado porque alguém tinha decidido investir nelas, não esperando retorno, mas apenas esperando que elas fizessem algo bom com aquela oportunidade. Quando Francisco entrou no galpão, houve um momento de silêncio e então uma explosão de aplausos. As pessoas se levantaram batendo palmas, algumas chorando, todas sorrindo. Francisco, completamente desconcertado e emocionado, não sabia para onde olhar, não sabia o que fazer com toda aquela atenção e gratidão. João apareceu ao lado dele, colocou uma mão em seu ombro e o guiou até uma pequena plataforma improvisada no centro do galpão. Seu Francisco, começou João, sua voz amplificada por um microfone simples. Todos nós estamos aqui hoje por causa do Senhor. Direta ou indiretamente, cada vida neste galpão foi tocada pela sua bondade. Alguns de nós foram ajudados diretamente pelo Senhor anos atrás. Outros foram ajudados por mim depois que o Senhor me ajudou. E outros foram ajudados por pessoas que eu ajudei. É uma corrente, uma rede de bondade que continua crescendo e se espalhando. João fez uma pausa, olhando para todas aquelas faces viradas em direção a ele. E eu queria que todos soubessem a história de como tudo começou. Ele então contou em detalhes emocionantes sobre aquele dia na estrada quando seu trator tinha quebrado, sobre como Francisco tinha parado para ajudar um completo estranho, sobre a ida inesperada à concessionária, sobre a caminhonete que tinha mudado tudo. Ele contou sobre Celina Ibarra e como Francisco tinha defendido sua dignidade quando ela havia sido atacada.
Contou sobre os anos de trabalho duro que se seguiram, sobre os pagamentos feitos mensalmente, sobre o Fundo Esperança que nasceu dessa experiência. E enquanto ele contava, as pessoas ouviam em silêncio completo, algumas com lágrimas escorrendo livremente pelos rostos, todos profundamente movidos pela história. Quando João terminou, ele chamou várias pessoas à frente para compartilharem suas próprias histórias. Azucena contou sobre sua luta para se estabelecer como costureira e como o empréstimo de João tinha mudado tudo. Baltazar, com sua voz rouca de carpinteiro veterano, falou sobre o incêndio que tinha destruído tudo que ele possuía e como tinha considerado desistir completamente, até que João apareceu com uma oferta de ajuda. Carolina e Ernesto falaram sobre como a pequena padaria deles agora empregava 8 pessoas e estava expandindo para uma segunda localização. História após história, cada uma mais tocante que a anterior, cada uma um testemunho do poder de acreditar em pessoas e dar oportunidades. Finalmente, João pediu para Francisco falar. O velho fazendeiro, que nunca tinha se considerado bom com palavras, que sempre tinha preferido ações a discursos, relutou, mas não conseguiu recusar diante de todos aqueles olhos esperançosos virados para ele. Ele caminhou até o microfone, olhou para todas aquelas pessoas e sentiu seu coração se apertar com uma emoção tão intensa que quase não conseguiu começar a falar. "Eu não sei o que dizer", começou ele, sua voz tremendo levemente. "Eu nunca quis reconhecimento ou gratidão pelo que fiz. Eu apenas fiz o que achei que era certo, o que meu pai teria feito, o que qualquer pessoa decente deveria fazer quando vê alguém precisando de ajuda." Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. "Mas estar aqui hoje, vendo todos vocês, ouvindo suas histórias, percebendo o impacto que uma ação simples pode ter quando se multiplica através de muitas pessoas, isso me ensina algo importante. Nos ensina que bondade não é um recurso limitado que se esgota quando você o compartilha. Pelo contrário, bondade se multiplica, cresce, se espalha como luz que acende outras luzes. E cada um de vocês aqui provou isso. Vocês pegaram a ajuda que receberam e não apenas usaram para si mesmos, mas também passaram adiante, ajudando outros, criando um ciclo que continua crescendo." Francisco olhou especificamente para João. "E você, rapaz, você pegou um presente que eu dei e transformou em algo muito maior do que eu jamais imaginei. Você criou um legado que vai durar muito além de nossas vidas. O Fundo Esperança que você estabeleceu vai continuar ajudando pessoas por décadas, talvez por gerações. E isso é o que eu chamo de multiplicar bondade." As pessoas no galpão aplaudiram, mas Francisco levantou a mão pedindo silêncio porque tinha algo mais importante para dizer. "Eu quero que todos vocês façam uma promessa comigo hoje. Prometam que vão continuar essa corrente. Prometam que quando virem alguém lutando, alguém que só precisa de uma chance, vocês vão ajudar se puderem. Não precisa ser dinheiro. Pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser apenas acreditar em alguém quando todo mundo mais duvidou. Mas prometam que vão fazer algo." Um coro de vozes respondeu em uníssono: "Prometemos." Francisco acenou, satisfeito, e desceu da plataforma. O resto do evento foi uma celebração alegre, com pessoas comendo, conversando, rindo, compartilhando suas experiências e fazendo conexões. João notou algo bonito acontecendo. As pessoas que tinham sido ajudadas estavam conversando entre si, trocando ideias de negócios, oferecendo ajuda mútua, formando parcerias. A rede estava se fortalecendo por conta própria agora. Não precisava mais dele ou de Francisco para continuar crescendo. Tinha ganho vida própria. Tinha se tornado algo orgânico e autossuficiente. Ao final do dia, quando os últimos convidados estavam partindo e o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranjas e vermelhos espetaculares, João e Francisco estavam sentados do lado de fora do galpão em 2 cadeiras de plástico simples, apenas observando o fim do dia. "Você sabe", disse Francisco, quebrando o silêncio confortável, "quando eu acordei naquela manhã 5 anos atrás, eu não tinha ideia de que aquele dia mudaria tantas vidas. Eu apenas senti que precisava fazer algo. Senti aquele empurrão interno que às vezes a gente sente e não consegue explicar." "E o senhor sempre segue esses empurrões?" perguntou João. "Sempre", confirmou Francisco, "porque eu aprendi que eles raramente estão errados. São a forma da vida, ou de Deus ou do universo,
não sei bem como chamar, de nos mostrar onde podemos fazer diferença. Eu sinto um desses empurrões agora, disse João pensativamente. É? Sobre o quê? Sobre expandir o Fundo Esperança, disse João. Sobre torná-lo oficial, criar uma fundação de verdade com estrutura legal e tudo mais. Sobre conseguir que outras pessoas ricas da região contribuam também. Sobre transformar isso de um projeto pessoal em algo institucional que pode durar para sempre e ajudar muito mais gente. Francisco sorriu. Então siga esse empurrão, rapaz. Eu vou te ajudar a começar. Vou fazer uma doação substancial para estabelecer a fundação corretamente. E conheço outras pessoas que também vão querer contribuir quando souberem da história. E foi exatamente isso que aconteceu. 6 meses depois, a Fundação Esperança foi oficialmente estabelecida como uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar agricultores, pequenos empreendedores e trabalhadores rurais que precisavam de capital para começar ou expandir seus negócios. Francisco doou R$2 milhões para estabelecer o fundo inicial. 3 outros empresários ricos da região, movidos pela história e pelos resultados comprovados do trabalho de João, contribuíram com R$1 milhão cada, e dezenas de pessoas comuns, incluindo todos que tinham sido ajudados pelo fundo original, contribuíram com o que podiam, desde R$50 até R$10 mil. No total, a Fundação Esperança começou sua existência oficial com R$7 milhões em capital, o suficiente para ajudar centenas de pessoas por muitos anos. João foi nomeado diretor executivo, mas ele insistiu em não receber salário. Eu não preciso, ele explicou. Meu negócio vai bem o suficiente para sustentar minha família confortavelmente. Quero que cada centavo da fundação vá para ajudar pessoas, não para pagar administradores. A fundação contratou um pequeno staff de 3 pessoas, todas trabalhando em meio período para lidar com a papelada, as aplicações, as verificações de antecedentes, todo o trabalho administrativo necessário. Mas as decisões sobre quem ajudar, quanto emprestar, sob que termos, essas decisões eram tomadas por um comitê de 7 pessoas, todas elas ex-beneficiárias do fundo original, todas elas tendo vivido a experiência de precisar de ajuda e de receber aquela chance transformadora. Os anos continuaram passando. A Fundação Esperança floresceu, ajudando mais de 500 pessoas nos primeiros 5 anos de operação. A taxa de inadimplência permaneceu incrivelmente baixa, menos de 3%, muito melhor que qualquer banco tradicional conseguia com seus clientes de baixa renda. E aqueles 3% não eram pessoas que tinham fugido com o dinheiro ou que tinham deliberadamente enganado a fundação. Eram casos onde circunstâncias genuinamente terríveis tinham acontecido: morte súbita, doença catastrófica, desastres naturais, coisas além do controle de qualquer um. E mesmo nesses casos, a fundação não perseguiu as pessoas legalmente, simplesmente absorveu as perdas e seguiu em frente. Francisco viveu para ver tudo isso acontecer, viveu para ver sua visão se realizar de formas que superaram suas expectativas mais selvagens. Quando finalmente faleceu aos 83 anos, pacificamente durante o sono, após um dia inteiro trabalhando em sua amada fazenda, porque ele nunca conseguiu realmente se aposentar, seu funeral foi o maior que a região já tinha visto. Mais de 1000 pessoas compareceram, não porque Francisco fosse famoso ou poderoso no sentido tradicional, mas porque, direta ou indiretamente, ele tinha tocado tantas vidas, e em seu testamento, Francisco deixou a maior parte de sua fortuna, aproximadamente R$4 milhões após impostos e outras disposições, para a Fundação Esperança, assegurando que o trabalho continuaria por muitas décadas depois de sua partida. João, que agora tinha 42 anos e cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, falou no funeral. Ele contou novamente a história daquele dia na estrada, daquela manhã na concessionária, de tudo que tinha seguido depois. E ele terminou com estas palavras que ecoariam na memória de todos que estavam presentes. Francisco Anaya me ensinou que riqueza verdadeira não é medida pelo que você tem, mas pelo que você consegue dar. Ele me ensinou que uma vida bem vivida não é uma vida de acumulação, mas uma vida de multiplicação, onde você pega o que recebeu e o multiplica através de outros. Ele me ensinou que bondade não é fraqueza, mas força, que dar oportunidades não é caridade, mas investimento no potencial humano. E, acima de tudo,
ele me ensinou que nunca é tarde demais para mudar uma vida. Nunca é tarde demais para acreditar em alguém. Nunca é tarde demais para fazer diferença. Hoje, mais de 15 anos depois daquele dia fatídico, quando Francisco parou para ajudar João na beira daquela estrada empoeirada, a Fundação Esperança continua forte. Já ajudou mais de 2.000 pessoas. Expandiu para 3 estados vizinhos. Emprega 20 funcionários em tempo integral. Tem parceiras com universidades que estudam seus métodos e tentam replicá-los em outras regiões. E tudo começou com um velho fazendeiro de botas sujas que viu um jovem em dificuldade e decidiu fazer algo a respeito. Tudo começou com uma decisão de comprar uma caminhonete para um estranho. Uma decisão que parecia absurda no momento, mas que se revelou ser uma das decisões mais significativas que alguém poderia tomar. A caminhonete, aliás, aquela máquina prata reluzente que tinha sido o catalisador de tudo, ainda existe. João a mantém, não mais para trabalho diário, porque ele tem uma frota de veículos agora para seu negócio próspero, mas como lembrança, como símbolo. Ele a mantém no estado de conservação impecável, lava toda semana, faz todas as manutenções, trata como uma relíquia sagrada. E de vez em quando, em dias especiais, em aniversários significativos, ele a dirige até a fazenda que foi de Francisco e que agora pertence aos netos dele. E simplesmente fica ali sentado por um momento, lembrando, sentindo gratidão, renovando seu compromisso de continuar o legado. E a história não termina aqui. Porque as pessoas que foram ajudadas pela Fundação Esperança estão agora ajudando outras. E essas outras estão ajudando mais outras. E o círculo continua se expandindo, criando ondas de bondade que se espalham cada vez mais longe. Azucena, a costureira que foi uma das primeiras a ser ajudada por João, agora tem uma fábrica de roupas que emprega 60 pessoas e contribui com R$100.000 por ano para a fundação. Baltazar, o carpinteiro que perdeu tudo em um incêndio, reconstruiu não apenas seu negócio, mas também estabeleceu um programa de treinamento onde ensina carpintaria gratuitamente para jovens em risco, dando-lhes habilidades que podem sustentar suas famílias. Carolina e Ernesto, o casal da padaria, agora tem 5 localizações e sempre reservam empregos para pessoas que estão sendo liberadas da prisão e precisam de uma segunda chance, porque eles entendem sobre ser julgado e sobre merecer oportunidades. Se essa história te tocou, se te fez sentir algo, se te fez pensar sobre o impacto que uma ação de bondade pode ter, então preciso te pedir algo. Dá um like nesse vídeo para que mais pessoas possam ver essa mensagem, para que essa história possa inspirar outros como talvez tenha te inspirado. Compartilha com alguém que precisa de esperança hoje, alguém que está lutando, alguém que talvez tenha esquecido que há bondade no mundo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo histórias reais e inspiradoras como essa. Histórias que nos lembram do melhor da humanidade. Histórias que nos fazem acreditar que podemos fazer diferença mesmo sendo pessoas comuns. E por favor, deixa um comentário contando se a história do Francisco e do João te emocionou, se te fez pensar diferente sobre como você pode ajudar outros. Quero saber que essa mensagem chegou até você, que você entendeu, que talvez vai sair daqui inspirado a fazer sua própria diferença no mundo de qualquer forma que puder, grande ou pequena, porque no final, não importa quanto você dá, mas que você dá algo. Não importa quantas pessoas você ajuda, mas que você ajuda alguém. Obrigado por estar aqui comigo até o final dessa jornada. Obrigado por se importar. Obrigado por acreditar que o mundo pode ser melhor quando decidimos torná-lo melhor. A gente se vê no próximo vídeo. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.